desse trabalho, venha abençoar os meus irmãos, venha falar conosco, venha nos dar entendimento aqui nesta noite, porque a Bíblia diz que quem precisa de sabedoria tem que pedir a Deus, né? E nós necessitamos da sabedoria do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós abrir a Bíblia, irmãos, aqueles que puderem se pôr de pé, com a Bíblia aberta na mão, aleluia, no livro de Apocalipse. Oh, glória a Deus. Eu quero, irmãos, ler com vocês aqui nesta noite, no capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10 de Apocalipse, o verso primeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 10 do livro de Apocalipse, verso 1. Todos acharam, amém? Amém. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Diz assim a palavra de Deus: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs os pés direitos sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz, e sendo ouvidas dos 7 trovões a sua voz, eis eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreve. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seu servo. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize profetize outras vezes, e a muitos povos, nações, língua e reis. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, diante dessa preciosa palavra. Eu quero
quero pedir sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que eu venha, Senhor, agora entregar para a igreja aquilo que o Senhor tem revelado aqui neste livro. Pai querido, que todavia, Senhor, agora venha perecer a minha vontade, mas que a vontade do Senhor venha permanecer na minha vida e na vida da tua igreja. Pai, que o Senhor abra o entendimento da igreja, que toda palavra, Pai, que venha sair da minha boca, ela saia pela ordem, pela direção do teu Espírito. Eu não tenho sabedoria de letras, Senhor, mas peço a sabedoria do céu, a sabedoria do Espírito Santo, para poder nessa noite entregar o recado do Senhor para a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pode sentar batendo palma para Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero com vocês nesta noite procurar entender o capítulo 10 do livro de Apocalipse. A visão que João teve no capítulo 10, né? A visão do capítulo 10, a mensagem do capítulo 10 é um interlúdio da sexta trombeta do capítulo 9 e o verso 13, e o tocar da sétima trombeta do capítulo 11 e o verso 15. João conta essa visão que ele vê um anjo descendo do céu. Este anjo veio do céu com uma mensagem de Deus. Na visão, João diz que vê o anjo colocar o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo ele coloca sobre a terra. E quando o anjo coloca os seus pés sobre a terra, João diz que ouve o anjo bramar, levantando a mão para o céu, e o anjo faz uma grande voz, como a voz rugir de um leão. E quando o anjo ele começa a falar, João diz que escuta a voz de 7 trovões. E quando João escuta os 7 trovões soar, João entende. Só que quando João procura querer anotar o que ele está entendendo, ele é impedido pelo anjo. Fica quietinho, João. Glória a Deus. Isto não é para você relatar agora. Isto não é para ser relatado neste momento. Isto é algo para o final. E a Bíblia diz que o anjo tinha um livrinho aberto na mão, e esse livrinho contém uma mensagem, irmãos, uma mensagem que muda totalmente o destino do mundo na era da tribulação. Ou seja, amados irmãos, para nós entender o que João está dizendo que ele vê, para nós procurar entender, a Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele tem uma mensagem, ele tem um plano secreto, que nenhum homem sabe, muito menos o diabo. Na época da tribulação, na volta de Cristo Jesus, Deus então colocará esse plano em prática, porque os amados irmãos sabem que hoje Satanás ele sabe tudo da Bíblia, tudo o que foi pregado, o que foi profetizado. Satanás ele entrou na tecnologia, ele fez barbaridade. Satanás entrou no Evangelho. Tem igrejas inteiras hoje obedecendo Satanás e não sabe, porque saíram de dentro da Bíblia. Ou seja, é aquele evangelho morno que Jesus Cristo fala no capítulo 3, aquele evangelho morno que não é quente, não é frio, onde Satanás ele está por trás. E a Bíblia diz, amados irmãos, que como lá no jardim do Éden, quando Satanás, disfarçado de serpente, ele acabou por prejudicar o plano de Deus. Mas Deus tinha uma estratégia já guardado. Quando o
o inimigo consegue enganar a mulher, fazendo com que a mulher venha tomar do fruto que era proibido, ela acabou cedendo, acabou colocando o seu marido em situação complicada. O inimigo sabia que nesse momento, esse povo perdia a comunhão com Deus, e o plano de Deus poderia ser acabado neste momento. Mas Deus tinha uma estratégia, Deus já tinha uma estratégia na mão. Irmãos, é como se um homem fizesse um veículo e ele não tivesse como dominar esse veículo. Por exemplo, o homem fez um veículo, estragou uma peça, acabou, não tem mais o que fazer, porque não tem estratégia. Fez um avião, quebrou uma peça, acabou, não tem o que fazer. Então aquele que cria qualquer atividade, ele tem que ter uma estratégia para saber continuar. E Deus, Ele sempre tem uma estratégia, amados irmãos, no plano que Ele tem. Quando Satanás chegou ali no jardim do Éden e pensou com ele, eu destruí o plano de Deus. Deus tinha uma estratégia, né? A Bíblia diz que por uma mulher entrou o pecado no mundo e tirou a comunhão do povo de Deus para com Deus. Mas no mesmo plano de Deus, por uma mulher, nasceu o Filho de Deus, que vem trazer a redenção para o mundo, que vem trazer salvação para o homem, que vem trazer uma oportunidade para novamente nós estar juntamente com Deus. Então Deus, Ele sempre tem uma estratégia. E aqui nós vemos, amados irmãos, algo muito importante. Quando João tem essa visão, vê o anjo brada aos céus, ele escuta os trovões soar. Esses trovões, amados irmãos, que João escuta, é a expectação de uma ira, de um juízo de Deus, que será estabelecido na época da tribulação, no final desta era. É um aspecto da ira do Senhor que será trazido nesse dia. Então Deus, Ele tem um plano, Ele tem uma estratégia que só Ele sabe. Por mais que os homens leiam a Bíblia, por mais que os homens tenham sabedoria, não conseguem desvendar esse mistério de Deus, esse plano de Deus que está escondido. Porque tudo que o homem prega, Satanás sabe. Tudo que nós falamos, o inimigo sabe, ele conhece a Bíblia. Agora, esse plano de Deus que está oculto, está escondido, Satanás não sabe, e nem tampouco os homens, porque Deus é muito sábio, irmãos. A sabedoria de Deus vai além da imaginação do ser humano. Por mais que nós queremos, amados irmãos, descobrir o segredo e até, irmãos, alcançar a sabedoria de Deus, nós nunca vamos saber, porque o apóstolo Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do ser humano. Então jamais nós vamos conseguir desvendar os mistérios de Deus. E este plano está escondido, está em oculto. O homem não sabe e nem Satanás faz nem noção. É uma estratégia que Deus tem para o final. Presta atenção para nós entender. Aí diz aqui no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 10: clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz, e sendo ouvido os 7 trovões a sua voz, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Aleluia. Ou seja, João, ele ia escrever o que ele ouviu dos 7 trovões, mas do céu ele escuta uma voz: sela, este livro tem que ficar oculto, ninguém pode saber. Amados irmãos, para vocês terem uma ideia, Satanás, ele trabalha em cima daquilo que ele ouve. Enquanto, irmão, você está com a mente fechada, você não abriu a sua boca, Satanás, ele não consegue saber o que você tem na sua mente, o que eu tenho na minha mente.
Mas uma vez que você abriu a boca, Satanás trabalha em cima daquilo que saiu da minha boca. Satanás trabalha em cima daquilo que nós narramos. Por isso, amados irmãos, que o inimigo ele consegue pegar, muitas das vezes facilmente, os cristãos. Até mesmo numa oração que o cristão está fazendo, quando você está orando, quando nós estamos orando, o inimigo está escutando a oração. E muitas das vezes ele escuta e diz, e ele entra no meio. Por quê? Porque ele trabalha em cima daquilo que ele ouve, daquilo que ele tem certeza. Mas uma vez que nós trabalhamos ocultamente, Satanás não consegue descobrir o meu pensamento. Por que muitas das vezes, amados irmãos, dá muito trabalho para nós conseguir de repente uma bênção de Deus? Olha lá no livro de Daniel, nós vemos que quando Daniel dobra o joelho para orar, faz uma campanha de oração. A Bíblia diz que no primeiro momento Deus ouve e envia um anjo para trazer a bênção para Daniel. Mas já no meio do caminho, está lá Satanás, o príncipe da Pérsia, lutando com o anjo para não deixar trazer a bênção. Por quê? Porque ele ouviu. Por isso, amados irmãos, quando nós vamos falar alguma coisa, tem crente, irmão, que às vezes tem prazer em dizer, eu estou fraco. Aí o diabo diz, tu está fraco? Tá mesmo, porque eu vou fazer você ficar. Aí eu vou sair da igreja. Ele diz, vai mesmo, porque eu vou trabalhar agora esse já que você quer. Então seja, amados, quando nós abrir a nossa boca, temos que abrir a boca para falar palavras de bênção, palavra de vitória, palavra, amados irmãos, que às vezes, amados, eu vejo alguém dizer assim, poxa, o pastor Manuel tem uma conta gorda no banco. Eu digo, que maravilha, eu vou aproveitar a sua profecia e vou crer, porque Deus pode fazer a obra. Eu vou aproveitar tudo quanto é palavra boa que alguém falar, porque através da palavra que sai da nossa boca, irmãos, ela pode abençoar e pode nos prejudicar. Por isso, o anjo diz para João, este não é para ser narrado, isso aqui não é para ser revelado, isso aqui é para ficar escondido, isso aqui é para o tempo do fim. Olha para vocês entenderem, nós já vamos encerrar, aleluia, aqui no verso 7, mas no dia, aleluia, da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seu servo, aleluia. Ou seja, ele está dizendo para João, isso daqui só vai se cumprir, o povo só vai entender, só vai ser revelado naquele dia, quando a última trombeta soar, a sétima trombeta soar, a sétima trombeta, o que estava escrito aqui, o que estava escondido aqui, vai ser revelado esse segredo, porque agora é momento de Deus entrar com a sua divina providência, ou seja, no meio da grande tribulação, Deus tem um projeto, irmãos. Nós às vezes lemos a Bíblia, nós às vezes fazemos de tudo para entender a Bíblia, mas dentro dessa grande tribulação, vocês podem ter certeza, Deus tem algo que ainda está em oculto para ser realizado nesse tempo, onde Satanás mais uma vez vai ser envergonhado, vai ser colocado por terra, e o povo de Deus vai ser vitorioso, porque Deus é aquele que tem, amados irmãos, uma sabedoria tremenda. Muitas vezes, amados irmãos, nós não conseguimos entender. Aí ele diz assim, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, dizendo, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu, aleluia, eu ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, me toma e come, e ele, aleluia, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel, aleluia. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca fará doce como mel. Este livrinho, ele dá-nos a entender que ele tem uma mensagem escondida, tem uma mensagem oculta que mudará o destino do mundo todo na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a entender
na boca seria doce, mas uma vez que descia, ele se tornava amargo. Porque, amados irmãos, presta atenção, a palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, irmãos, quando ela vem para mim, quando ela vai para você, quando nós recebemos ela, maravilha, que coisa gostosa. Alguém ouve a palavra de Deus, irmão, e sai da igreja até feliz, sai da igreja até com uma decisão de servir a Deus. Mas quando essa palavra desce, ela começa a se tornar amarga. Sabe por quê? Porque quando ela desce no nosso ventre, aí ela começa a trabalhar com o erro, com o pecado, com a ignorância, com a arrogância que está dentro de nós, e muitas das vezes ela se torna amarga. Por quê? Quando eu recebi ela, muitas vezes alguém vem para a igreja, não veio para aceitar Jesus. Alguém veio para a igreja somente para buscar uma cura, para buscar uma melhoria na vida financeira, e de repente nesse meio intervalo, ele levanta a mão e aceita Jesus. Aí Jesus agora ela vai ficar amarga. Quem quer vir após mim? Oh, que maravilha, eu quero. Agora, negue-se a si mesmo. A palavra vai começando a ficar amarga agora. Poxa vida, eu não sabia que eu tinha que largar. Eu gostava de mentir, agora eu tenho que largar de mentir. Eu gostava de enrolar os outros, agora eu tenho que largar de enrolar os outros. Eu era uma pessoa brava, agora eu tenho que largar. Eu era uma pessoa que gostava das coisas do mundo, agora eu tenho que largar. Ou seja, a palavra é doce quando ela vem na nossa boca, mas quando ela desce no nosso coração, ela se torna amarga, ela se torna difícil. Hoje, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: para servir a Deus hoje como Deus quer, amados irmãos, tem um preço para nós pagar. Às vezes nós choramos, às vezes nós temos que chorar para poder agradar a Deus. Então ele está dizendo: come esse livro, João. Ele, ao chegar na tua boca, ele é doce, mas a hora que chegar no teu ventre, vai se tornar amargo. Porque o crente tem que ter noção. O crente não tem vontade. O crente é alguém que vive na vontade do Senhor. Eu tenho vontade de fazer isso, mas Deus não quer. Eu tenho vontade de não ir à igreja, mas eu tenho que ir, porque eu tenho compromisso com Deus. Nós temos que entender que o cristão, amados irmãos, não vive sordo por aí, fazendo o que ele quer, mas faz o que o Senhor quer que nós façamos. O apóstolo Paulo disse que aqueles que têm o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade na vida do homem, mas não para fazer o que o homem quer, e sim o que o Senhor quer. Às vezes esta palavra, ela chega na vida da pessoa e se torna amarga. Muitas vezes eu levantei minha mão, aceitei Jesus, porque essa palavra ficou doce na minha boca. Poxa, o irmão pregou que Jesus muda tudo. O irmão pregou que Jesus resolve todos os meus problemas. O irmão pregou que uma vez que eu aceitei Jesus, não tenho mais que me preocupar com nada. Que coisa maravilhosa. Agora eu vou sair daqui e vou dormir em paz. Por quê? Porque eu já tenho um que resolve os meus problemas agora. Mas aí quando essa palavra entra dentro do meu coração, aí eu vou entender. Eu tenho um que resolve os meus problemas, mas agora eu tenho que obedecer ele em tudo. Agora eu tenho que fazer o que ele manda. Por quê? Porque ele vai resolver meus problemas, mas ele é que vai estar na direção da minha vida. E muitas vezes essa palavra se torna amarga quando é ingerido. Quando está na boca é uma delícia, mas quando desce ela é amarga. Por que que muitas pessoas hoje estão procurando lugares fáceis de servir a Deus? Lugares onde não precise mudar de vida, não precise nascer de novo, não precise abandonar os costumes, não precise abandonar o vício, não precise abandonar o pecado. Está entranhado dentro da igreja, mas também com o pecado. Sai de dentro da igreja, vai para o campo de futebol. Sai de dentro da igreja, vai para a praça. Esta palavra, ela não vem ficar amarga, porque nós continuamos fazendo o que o mundo, que a carne quer. Mas uma vez que nós vamos fazer a vontade de Deus, ela se torna amarga agora. Poxa, eu não sabia que era assim, mas é. João, pode comer o livro, João, só que saiba que este livro vai ser doce no começo, mas depois vai se tornar amarga. Aleluia, presta atenção. Aí ele diz assim, ó, aleluia: tomei o livrinho da mão do anjo e comi,
e na minha boca era doce, como mel, e havendo comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize aleluia, outra vez, há muito povo, nações e língua e reis. Ou seja, você não vai declarar nada para ninguém, você vai profetizar, porque uma profecia é o anúncio de algo que vem acontecer, não do que aconteceu. Então, ou seja, João não tinha o direito de chegar e dizer: olha, é assim e assim. Não, ele vai entregar uma profecia. É algo que alguém está prevendo que vai acontecer daqui, não sei, 1 ano, 2 anos, 1000 anos, não sei. Ele está dizendo: você vai continuar profetizando para muitas nações, mas a verdade, todavia, só será revelado ao soar da 7ª trombeta. Aí o segredo de Deus será revelado. Agora, amados irmãos, muitas das vezes a gente olha para essa palavra e a gente tem uma vontade de entender o que será que está escondido, o que será que tem guardado da parte de Deus para esse dia final. Uma coisa eu digo para vocês, é coisas boas, né? Como a voz do 7 trovão, nós podemos entender que tem ira, tem juízo de Deus para ser revelado no final, no meio da tribulação. Tem a ira. Hoje a palavra de Deus diz que Deus é tardio para irar-se, né? Então hoje você peca, eu peco, nós pecamos, vivemos uma igreja inteira em pecado, e está tudo certo. O povo está falando em mistério, o povo está profetizando, estão revelando, o povo está operando maravilha, não está acontecendo nada. Mas nesse dia aqui, a ira de Deus vai ser revelada. Nesse dia aqui, amados irmãos, vai se cumprir o que Jesus falou em vários lugares: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Outros vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio, nós operamos maravilha, nós comimos na sua presença. E ele vai dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. Então, isso e muito mais está guardado para esse dia, quando a 7ª trombeta soar. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, irmão: não faça nada que você possa se arrepender. Procure andar na presença de Deus como Ele quer. Obedece a palavra de Deus. Aquilo que não provém de Deus, não faça. Não, eu estou vendo o irmão fazendo, não está acontecendo nada. Irmão, aquela igreja fulana de tal vive assim, não acontece nada. As 10 virgens andaram junto somente até meia-noite. Da meia-noite para frente, só 5 caminharam com o noivo, e as outras 5 ficaram para trás e não puderam entrar para as bodas. Por isso eu quero dizer para vocês nessa noite: não queira comparar, irmãos. Não queira porque aquela, porque aquele. Não queira porque... Não, irmão, sirva a Deus como Ele quer, porque dentro desta palavra nós podemos, sem sombra de dúvida, entender que tem juízo de Deus, que tem ira de Deus para ser revelado naquele dia, coisa que nós nem imaginamos, vai estar guardado lá. E bem-aventurado aqueles que tiver parte na primeira ressurreição, aqueles, aleluia, cujo Senhor Jesus levar já logo no primeiro soar da trombeta. Amém? Bate palma e louva o nome do Senhor Jesus. Que Ele possa continuar falando.